19h55. É noite de quinta-feira, 27 de agosto do ano de 2026. Quinta-feira, destaque evangelístico nas apresentações do programa Comunicações da Palavra. Destaque evangelístico, a plataforma O Plano Simples de Deus para a Salvação, a conversão de Maria Madalena, última parte. O programa Comunicações da Palavra já começou e o nosso lema é: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. Edilson Bassaglia, só Jesus é a saída. Edilson Bassaglia, só Jesus é a saída, só Jesus é a razão do viver daquele que crê, daquele que tem vindo ao conhecimento da sua obra salvadora, redentora. Nós estamos com o destaque evangelístico vindo para a segunda parte, tendo introduzido na semana passada a conversão de Maria Madalena, o momento em que ela foi por Cristo liberta da ação maligna em seu ser.
Era alguém que era possuída, dominada por demônios e foi liberta pelo Senhor Jesus Cristo. E Lucas, o escritor do Evangelho, no capítulo 8, versículo 3, ele fez a menção de quantos demônios ela foi liberta. Eu vou à leitura desse texto, tá? De 1 a 3 em Lucas. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Eu me empolgo, vou confessar para você, com este fato de Jesus andando de cidade em cidade, aldeia em aldeia. Ele foi incansável, dedicado, disposto, pronto, entregue à missão ou à obra dada por Deus a ele para cumpri-la, levando até aquele momento do ápice, do apogeu, quando na cruz do Calvário ele bradou: está consumado. Andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino, e os 12 iam com ele. Estava já ensinando disposição para esses 12. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Aí menciona também Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. O plano simples de Deus para a salvação é um plano que nós temos visto, enxergado na palavra de Deus, que ele se baseia na graça por meio da fé em Cristo. Simples. É uma manifestação da graça de Deus, em que a pessoa responde crendo pela fé. Não envolve rituais, méritos humanos. E a vida de Maria Madalena exemplifica a soberania da graça salvadora sob a escravidão espiritual. Eu falei sobre isso, o estado de condenação, opressão que aquela mulher vivia, a condição de pecadora, condição de pecado. E Maria Madalena era dominada, controlada por demônios. E havia então, como existe para cada pessoa morta em delitos e pecados, a separação espiritual. A questão dos demônios e do jugo espiritual são reflexos da queda humana. O ser humano está perdido e sem forças para salvar a si mesmo. Não é possível. Por isso que a mensagem de boas novas do Evangelho sempre será anunciada, apresentada por alguém que já recebeu essa mensagem. Decisão mais importante dessa vida é responder ao Evangelho de Cristo, conhecê-lo como Senhor e Salvador. E a segunda decisão mais importante é torná-lo conhecido. E Maria Madalena era uma pecadora, necessitando de libertação, igual a qualquer outro ser humano, e ela foi liberta pelo Senhor. Houve a libertação dela. Porque qualquer pessoa vindo ao relacionamento, ao conhecimento, ainda que seja pela fé, como de fato é agora com Cristo, há uma libertação. E conhecereis a verdade. A verdade é Jesus. E a verdade vos libertará.
E a libertação é do poder do pecado. E eu mencionei a semana passada que a pessoa, quando ela vem ao conhecimento pela fé de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, ela é liberta do poder do pecado, da ação maligna, e o corpo dessa pessoa passa a ser templo, habitação, morada do Espírito Santo. Não há mais a possibilidade de ser possessa por espírito. Pode acontecer a obsessão e volta, ou a opressão, mas possessão não. O plano simples de Deus para a salvação, ele começa com Deus. É uma obra de Deus. Quando nós éramos ainda inimigos, Deus nos amou. Amou o mundo de tal maneira. Enviou o seu Filho. E assim como aconteceu na vida de Maria Madalena, tantos outros tiveram o seu dia de um momento assim todo significativo, em que você foi alcançado na compreensão, no interesse das coisas do Senhor. Eu acho interessante essa questão de Deus preparar, Deus está trabalhando, Deus está agindo, a manifestação da graça dele. Quando Deus estava me preparando para aquele momento de decisão por Jesus, tudo à minha volta começou a corroborar, a contribuir, a ser favorável em relação à palavra de Deus. De repente, aquela série de filmes no final de ano da TV, vieram os filmes bíblicos. Eu nunca tinha visto filme bíblico. Noé, Davi e Golias, a Arca de Noé, Jesus de Nazaré, aquele filme do Franco Zeffirelli, lá de 77, quer dizer, na época era 81, naquela época o filme era recente, fazia pouquinho tempo que ele havia sido lançado. Bom, 77 para 81, ou para 80, né? 3 anos para 1980. Então, de repente, a atmosfera, o ambiente, tudo estava favoravelmente sendo preparado e contribuindo para que Deus, em curso e ação, movesse na minha vida. E a conversão dessa mulher, olha o que a Bíblia diz aqui: Maria Madalena. E aí houve a conversão, o poder de Cristo que substitui o caos interior pela paz e fé, e ela se torna uma mulher tão dedicada ao Senhor que ela o serve com todo o seu ser, inclusive os seus bens. E hoje eu quero falar exatamente o testemunho da ressurreição de Cristo. Primeiro nós vamos a passagens sobre Maria Madalena, porque ela esteve presente na crucificação, no sepultamento e na ressurreição. Ela foi testemunha ocular. Então vamos lá então. Eu estou indo para Marcos 15:40. Opa, deixa eu voltar aqui. Nós vamos ler textos semelhantes aqui. Ou eu leio Mateus primeiro, vamos Marcos 15:40. Marcos 15:40. Finalzinho do Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 40. Morte de Jesus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago menor e de José e Salomé.
Maria Madalena. Marcos 15:40 presenciou a crucificação. Mateus 27, 55 e 56. Deixa eu ir lá para o finalzinho de Mateus. Mateus 27, 55 e 56. Entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, que é a Salomé. E vinda já à tarde, chegou um homem, aliás, 55 e 56, e estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Veja bem, mulheres alcançadas a compreensão de Cristo como Senhor e Salvador, que o serviam, e entre as quais estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, que é a Salomé, presenciando o quê? A crucificação de Cristo. E agora o sepultamento de Jesus. Versículo 60. E o pôs no seu sepulcro novo, falando de José de Arimateia, que tomando o corpo, envolveu em fino lençol, fino e limpo lençol. E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, então, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. Ela presenciou o sepultamento. Estava na ressurreição, estava na crucificação, com ressurreição aqui na mente. Estava na crucificação, no sepultamento. E ela tem então o privilégio. Vamos para João agora. João 19. João 19, 25. Aqui vai falar que ela estava junto à cruz de Jesus, estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. É o registro de João. Capítulo 20, versículo de 11 a 18. E aí então é o testemunho da ressurreição registrado por João. Quando os discípulos recebem a informação que a pedra foi removida do sepulcro, porque o texto do capítulo 20 de João vai dizer que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, João capítulo 20, versículo 2, e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e a João, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedra removida, ela foi levando especiarias, para ungir o corpo de Jesus, se não estava lá, e ela então está pensando que alguém levou o corpo de Jesus e ela não sabe onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário
que ressuscitasse dentre os mortos. O versículo 10, tornaram, pois, os discípulos para casa, mas Maria Madalena não. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. É linda a expressão de Maria, né? Levaram o meu Senhor. Aí eu lembro do Senhor do Salmo 23. E tendo dito isso, versículo 14, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E versículo 15, disse-lhe Jesus, a mesma pergunta que os anjos fizeram para ela: mulher, por que choras? Quem buscas? Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Jesus entendeu um pouquinho mais. Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Aí, quando ele pronuncia o nome dela, é aberto o entendimento. E ela compreende quem está diante dela naquele momento. De todas as pessoas, essa mulher curada por Jesus, liberta por Jesus, e que servia ao Senhor, ao ponto de servi-lo com os seus bens, é a pessoa mais envolvida na questão do seu Senhor. Testemunho da ressurreição. O privilégio de ver o Cristo ressuscitado primeiro não é fruto de mérito hierárquico, mas recompensa da devoção e fé perseverante. A primeira pessoa a ver o Cristo ressuscitado, ressurreto, foi uma mulher, Maria Madalena, a mulher que foi liberta por Jesus, dantes dominada pela ação maligna, em Cristo uma nova criatura, andando, vivendo, existindo em novidade de vida. Disse-lhe Jesus, versículo 17 de João 20, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera essas coisas. Obediente, obediente. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. João abre assim a sua primeira carta, 1 João. O que vimos e ouvimos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra. Ela testificou a simplicidade do Evangelho. Ela viu ao Senhor. O testemunho dela aos apóstolos, de que vira
o Senhor. Resume a essência da mensagem cristã básica: crer na morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus. O plano é simples. O Deus é o mesmo. O Salvador é o mesmo. Não existe pessoa por demais difícil para que Deus venha manifestar a sua graça, a sua ação soberana, e levá-lo ao conhecimento de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. A obra é suficiente para todos, no entanto, eficiente nos que creem. Mas como crerão naquele de quem não ouviram? É preciso ouvir. E ouvindo, é preciso crer. E crendo, é preciso invocar. Invocar Jesus como único e todo suficiente Salvador. O bendito e eterno Salvador. Amém. Vamos orar nesse momento, 20 horas e 21 minutos. Tem alguns nomes que eu vou mencionar hoje, outros virão amanhã, outros na segunda. Vamos fazer uma mudança na nossa lista de oração. Gente, chega a me comover a situação desse rapaz, desse youtuber do campo da aviação, o Lito Souza. Por algum tempo eu vim assistindo os vídeos dele, ninguém imaginaria a comovente situação vivida por ele e a família com essa doença, que até o nome é difícil de se pronunciar. Doença incurável. Cada dia é um novo dia. Uma doença que vai lesando o corpo. Eu vou colocá-lo na nossa menção de oração. Precisa conhecer Jesus. Quem sabe tal situação acontece com ele, para que eu vou até depois escrever uns versos da palavra. Estava pensando nisso hoje durante o dia. Sabe, dar uma palavra da palavra de Deus é muito importante num momento como este. A gente não entende os planos e nem os propósitos de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Mas eu vou colocar na nossa oração hoje à noite. Bendito Deus e Pai Celestial, te louvamos, te bendizemos pela tão poderosa obra da divulgação das boas novas de salvação em Cristo Jesus, o Evangelho, que deve ser levado a todos, porque todos pecaram, todos precisam, todos padecem. Foi para todos que Jesus realizou a obra, porque todos precisam. No meu todos, incluo também o Lito Souza, Deus, a sua família. Oro pela intervenção do Senhor. Eu preciso escrever algo que provavelmente poderá chegar até ele, até a família, Deus. Mas eu começo orando, começo clamando ao Senhor pela mais importante obra e decisão na vida daquele homem, sobre o conhecimento de Cristo Jesus como aquele que pode trazer a verdadeira libertação para a alma, o espírito daquele homem. Em nome de Jesus, Deus, eu clamo nesta noite. Lembrando também, em oração, a irmã Rosângela vem para essa noite mencioná-la. Ó Deus, o curso que ela está fazendo, as suas decisões em família, familiares, o desejo tão intenso do coração dela de alcançar a condição da aquisição da casa própria. Oramos
entregando esse desejo dela no altar do Senhor nesta noite, crendo no teu agir, Pai. Também mencionando em oração o lar da Verônica Batista, sua família. Deus, eu não sei, aliás, eu sei quase, eu tenho um precário conhecimento, um deficiente conhecimento dessa jovem, mas eu creio no Senhor que tudo conheces dela. Orando pela obra de salvação dela, do Elias, dos meus sobrinhos Júlio, Jaqueline e João Henrique, da minha irmã Ângela, confirma, Deus, a obra do Senhor. Também clamando ao Senhor em favor dos enfermos. Além do Lito, nós temos a Dona Maria Cordeiro. Ó Deus, eu tenho orado pela conversão dela e da sua família. Também a missionária Angélica, Deus. Não tenho notícias recentes do seu quadro de saúde, mas sei que posso orar por ela, para que ela venha vencer todas as etapas do tratamento. Ó Deus, toca no seu frágil corpo, dá-lhe fortalecimento, Senhor. Também oro nesta noite, ó Deus, lembrando do Luiz Antônio, sua família, seu estado de saúde, os exames que ele fez, os resultados está aguardando. Houve uma estabilidade nas complicações que ele estava tendo, não mais foi hospitalizado, não mais passou pela UTI, mas eu continuo orando, Deus. Ele precisa de uma decisão real em Jesus, e a sua família também, Deus. Oramos pela obra de conversão, oramos pelo agir do Senhor, oramos pela providência do Senhor. Pai, todo poder e autoridade, eu clamo no nome de Jesus. Eu oro nesse momento no nome de Jesus. Amém. 2028, um outro grupo virá para a oração amanhã, tá ok? Amanhã nós teremos o nosso estudo do Evangelho de João, nosso concurso Academia Bíblica, Evangelho de João. Lembrando sempre que o programa Comunicações da Palavra acontece na transmissão do Facebook. Tem muita gente que não sabe disso. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 19h55 às 20h30, você me encontra aqui apresentando o programa Comunicações da Palavra, que desde o ano passado tem esse formato, esse nome. Ele substituiu o programa Evangelho em Celular, que foi o programa de rádio, tá? O Evangelho em Celular ficou no rádio por 6 anos. Você tem uma ideia, 6 anos. E agora, para esse formato do Facebook, o programa Comunicações da Palavra, de segunda a sexta. Então, mande para alguém os vídeos, compartilha, possibilite que outros também sejam alcançados com esse nosso trabalho, porque nós estamos envolvidos nesse compromisso desde o ano passado e queremos ser instrumentos usados por Deus nessa obra. 20h29, eu vou agora para a bênção araônica. E ore também por mim. Eu estou num curso, num processo de restauração da minha voz, não sei quando vai restaurar completamente. Eu estou até segunda-feira ainda tomando remédios para o meu estado. A situação não foi nada fácil, não. Foi uma situação atípica, terrível. Comprometeu muito a minha garganta, atacou a faringe. Graças a Deus não comprometeu o pulmão. Então eu estou fazendo recurso da força pulmonar, que não foi atacada, graças a Deus. Mas parece Covid esse negócio aqui, viu? Parece Covid. Fazia tempo que eu
conviver com a situação tão severa como essa. Mas orem, lembre de mim em oração, tá? Estou fazendo tudo que é possível, tomando os remédios certinho, fazendo uma série de exercícios que eu tenho que fazer para alcançar passo a passo a melhora, tá bom? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Tô partindo, você quer fazer as curtidas aí? Vamos lá então. É o tempo para as curtidas, eu nem entrei na live, de vez em quando eu entro, eu gosto de entrar para poder fazer as curtidas, mas eu não entrei e nem sei, não, vou conseguir entrar agora, né? Já está no final, vou aparecer lá no final, só para fazer curtida, se eu conseguir, né? Deixa eu ver, vou conseguir sim, tá ok. Aí, tô vendo aqui as curtidas. Eu não consigo. Cadê aqui, gente? Perdi o local das curtidas aqui. Tem que voltar pro outro lado aqui. Mas que é isso, gente? Deixa eu fazer umas outras curtidas aqui. Tchau, gente. Até amanhã. Tenham todos uma ótima noite. Durmam bem. Descansem, tá? Se você já jantou, muito bem. Eu vou jantar agora. Tô numa fome tremenda. Tchau, gente. Até amanhã.